Vale lembrar também que todas as personalidades NTs, ou seja, personalidades intuitivas e de pensamento ao mesmo tempo, que são as personalidades racionais, elas não tendem a aproveitar tão bem a primeira fase da vida. Isso porque são personalidades que querem entender a fundo tudo por trás das coisas, né? Se vê alguma reportagem, quer saber o fundamento, se vê alguma coisa científica, quer saber algo por trás, então vai ser sempre aquela personalidade que aos 5, 8, 10 anos de idade já vai estar questionando o professor, por exemplo, se aquilo faz sentido ou não, né? Não são personalidades que tendem a copiar muito aquilo que foi dito, ao contrário de personalidades de sensação, por exemplo, que tendem a ser mais práticas, pegam as coisas mais rápido, não costumam cometer muitos erros, né? As personalidades de sensação têm isso de muito bom, são personalidades que não cometem muitos erros, mas ao mesmo tempo têm mais dificuldade de fazer algo criativo. Já a personalidade intuitiva tem mais facilidade para fazer algo criativo, mas ao mesmo tempo não vai ficar olhando ali para o que aconteceu no passado, né? Tanto que são personalidades que acabam quebrando muito a cara. Ou seja, toda personalidade NT ali já vai ter batido de frente com alguma ideia, com alguma coisa, provavelmente desde pequeno, porque não concorda com aquilo que o ambiente diz e quer fazer algo diferente, quer ter uma opinião diferente, quer mais profundidade nos assuntos e não vai aceitar uma autoridade nem quando criança, nem de um professor, de um pai, de uma professora vai bater de frente com aquilo e por isso, inevitavelmente, vai arranjar mais confusão, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que personalidades que tenham a característica de sensação mais desenvolvidas também não vão poder utilizar a intuição. A diferença fundamental mesmo é que uma personalidade de sensação vai tentar pôr em prática aquilo que lhe é falado, aquilo que a maior parte das pessoas está fazendo, né? Aquilo que parece óbvio antes de questionar. A personalidade que a intuição predomina já vai fazer ao contrário. Vai atrás daquilo que ela acredita, né, daquilo que a sua intuição diz, daquilo que ela está sentindo que é verdade, e vai correr mais o risco de quebrar a cara com aquilo, mesmo que esteja errada, mas vai tentar, e se não ver, se vê que não está dando certo, se vê que aquele jeito dela é diferente de fazer as coisas não deu certo, ela vai usar a questão da sensação, inevitavelmente, e vai direcionar ali uma atitude semelhante àquelas outras pessoas, a maioria das pessoas está fazendo, para tentar descobrir o jeito mais fácil de fazer, né? Antes ela vai atrás da intuição, depois ela vai atrás da sensação. A sensação está relacionada com os 5 sentidos, aquilo que você absorve, está relacionada com o passado. A intuição está relacionada com, por exemplo, quase um 6º sentido, né? Uma orientação do que é mais criativo, com o futuro e tal, né? Claro que não é um 6º sentido aqui no sentido místico falando, né? É um 6º sentido no sentido da sua capacidade intelectiva de ver que é uma solução por trás daquilo, né? É um sentido criativo, a capacidade criativa de ver além das coisas, né? De ver além daquelas próximas jogadas, de ver globalmente, ver o futuro, né? A capacidade de ser visionário, na verdade, tem muito a ver com a característica intuitiva. Assim, a gente pode dar exemplo de 2 personalidades intuitivas feitas por um mesmo ator, que é o Will Smith. Um é, por exemplo, no filme A Procura da Felicidade, onde o personagem é um personagem pobre que batalha contra a pobreza e as dificuldades sociais que ele está enfrentando ali. Muito provavelmente, a gente olhando para o personagem tende a acreditar que ele já vinha de uma família pobre, de uma comunidade pobre, e ele batalha contra aquela pobreza que lhe é imposta, né? Ou seja, é um padrão ser pobre e ele quer ir para além disso. E ele, na verdade, tem algo que pressiona mais ele, né? Que ele está passando os sufocos financeiros mais sérios, mas você vê ali o esforço do personagem para bater contra a pobreza. Isso é uma característica intuitiva, de sair daquela conformidade social, né, para ascender a algo superior, algo que não pertence ali naquele patamar dele. O mesmo ator faz outro personagem, que é o Will Smith, em Um Maluco no Pedaço, onde o personagem, apesar de ter pais que não tem uma característica financeira tão boa, o tio dele tem, né? E a gente vê a série se passando do relacionamento dele com seu primo, seu tio, sua tia, né? Ou seja, naquele momento ali em que a gente vê ele tem uma situação financeira boa. E provavelmente o personagem em si já não é tão pobre assim. Mas, novamente, ele batalha contra uma conformidade social. É possível observar mais, por exemplo,
que ele consegue falar mais de questões raciais, por exemplo, o preconceito racial muito abordado por algumas séries americanas, e ele observa isso, e o seriado trabalha de vez em quando nisso, apesar de num clima de humor, né, no meio é um clima de humor, traz alguns drops, assim, algumas ideias que estão relacionadas ali a outras questões, né? É muito comum você ver isso em alguns seriados, trabalhar com humor, chama o público e você joga uma questão mais forte a respeito daquilo ali. Isso acontece também, por exemplo, em Todo Mundo Odeia o Chris, onde você tem uma questão de humor muito forte, que é um apelo muito forte para chamar a atenção do personagem, mas você trabalha ali por trás questões de preconceito racial e tal, combatendo, como uma forma de combater todo esse preconceito, né? Mas isso tudo eu falei para falar a respeito dessas duas personalidades, né? Desses personagens que têm a característica de intuição muito forte, ou seja, a característica de intuição sempre vai bater como um fator ali de sair da conformidade do ambiente, né? Você tem aquele ambiente ali, algo muito uniforme, né? Mas você vê que a vida não se limita àquilo, então a sua característica de intuição, a sua criatividade, o seu sexto sentido, fala para você que tem algo mais. E aí você batalha por esse ideal comum de personalidades NFs, idealistas e NTs racionais. Com o diferencial de que personalidades idealistas costumam ser mais carismáticas, apesar de defender muito mais ideais e ideologias do que personalidades racionais, ou seja, NTs. Só que é justamente essa problemática do NT. O NT ele não tem o carisma do NF, né? Ou seja, o racional não tem o carisma do idealista, mas também está querendo sempre batalhar por algo mais. Ou seja, está sempre querendo sair do padrão daquilo que é imposto. Se ele é criança, ele quer saber algo que é de adulto. Se ele é de adulto, ele quer saber algo que é criança. Se ele é rico, ele quer saber entender sobre a pobreza. Se ele é pobre, ele quer entender sobre a riqueza. No geral, falando assim, ele não quer ficar dentro da caixinha dele, né? Ele quer sempre batalhar por algo mais, né? Por isso é muito comum você ver em personalidades racionais falar sobre as injustiças sociais, por exemplo. Claro que não é uma unanimidade. Haverão personalidades racionais que não estarão preocupadas com questões de diferenças culturais, de desigualdade social, mas, assim como personalidades idealistas também, que são as personalidades mais focadas nisso, também haverão personalidades que não estarão focadas em desigualdades sociais. Isso é só para exemplificar, né? Por exemplo, é muito comum você imaginar uma personalidade idealista que está focado na desigualdade social porque tem a ver com princípios, ideais e tal. Mas Hitler era de uma personalidade idealista, nós falaremos mais à frente sobre isso, qual é a personalidade dele, e ele era uma pessoa que, apesar de levar um ideal, né, trazer o ideal, ele trouxe o ideal dele de uma forma extremamente preconceituosa, né? Os princípios dele só favoreciam ele. Personalidade não quer dizer caráter, né? Caráter vai muito além de personalidade. É só para a gente começar a trazer uma ideia aqui de assuntos que permeiam cada personalidade e o que quer dizer o que. É importante lembrar também que personalidades racionais costumam trazer um desgaste muito grande para as pessoas que rodeiam ela, né? Já que tem muitos questionamentos, elas costumam ser desgastantes para aquelas pessoas que estão em volta, porque elas não vão entender a demanda de uma personalidade racional, principalmente se for uma personalidade completamente avessa, né? As 4 personalidades racionais que são INTP, ENTJ, INTJ e ENTP, elas têm isso em comum, né? De cobrar muito do mundo, cobrar muito das pessoas, e isso só vai ser muito útil depois da idade adulta, onde, na verdade, elas acabarão trazendo respostas para aquelas questões que as pessoas estiverem precisando, né? Claro, isso não pode gerar um estereótipo, é só uma tendência, né? Existem personalidades que são extremamente racionais, né? Extremamente NTs, intuitivas, criativas demais e muito questionadoras. Existem personalidades que são até NTs, mas são mais equilibradas. Aliás, uma característica do mundo tem sido a capacidade de comunicação e de reflexão através dessa comunicação. Ou seja, instala-se, ao final das questões, uma uniformidade, né? Mesmo que você tenha liberdade de questionar e de sair daquela conformidade, você, pela sua capacidade de se comunicar, que tem sido uma demanda muito alta da nossa sociedade, você passa a entrar em uniformidade por escolha, né? Por habilidade. Você não é mais preso à sua conformidade,
mas claro que algumas pessoas são presas à conformidade social ainda, mas elas têm a capacidade de sair dessa conformidade, mas elas ainda entram em uniformidade pela capacidade de comunicação. Ou seja, você tem uma ideia que diverge, mas você entra num consenso com a sociedade para estar sempre envolvido com os ambientes e dar continuidade à sua vida. Mas uma questão interessante para a gente pensar é que, por exemplo, na personalidade ENTP, a função de sensação aparece como uma sensação introvertida como questão inferior, ou seja, talvez ali 5 a 10% no máximo da sua expressividade. Já no INTP aparece como uma característica terciária, ou seja, podendo atingir ali em torno de 20 ou 25% da sua expressividade. Claro que isso é só uma forma didática de ver, é importante porque na prática a gente vê que essas personalidades são assim mesmo, né? Existe aquela característica que é inferior realmente ao tendão de Aquiles. E isso é muito importante porque no INTP, como ele tem a sensação introvertida como característica terciária ainda, a sensação é muito importante, a característica de sensação é extremamente importante para você aprender com os erros. Então ele tem característica de pensamento introvertido e sensação introvertida como terciária, pensamento introvertido primário e sensação introvertida como terciária. Isso faz com que ele tenha um freio muito maior do que o ENTP, que vai ter intuição extrovertida e depois o pensamento, ou seja, vai fazer e depois vai ter o pensamento extrovertido para pensar. E a característica dele de sensação introvertida vai estar com uma quarta característica, ou seja, a última, inferior. Então vai ter uma expressão muito fraca dessa característica para que ele aprenda com os erros, né? Tanto que o maior defeito do ENTP e do ENFP é justamente quebrar a cara por estar sempre pensando no futuro, sempre sendo espontâneo demais e não ter aquela característica de reflexão do passado bem desenvolvida, né? Uma coisa é a reflexão a respeito das coisas, outra coisa é a reflexão a respeito das experiências, né? São duas formas diferentes. Eu reflito a respeito da vida como um todo, de uma forma filosófica e ideológica, mas não reflito a respeito das minhas experiências para aprender com elas. Isso é uma característica muito comum do ENTP e é um erro que não se repete no INTP. Tá? Mas é claro que o INTP terá erros ali que o ENTP não vai ter, por exemplo. Uma das características comuns do ENTP ser melhor do que o INTP, por exemplo, é justamente a capacidade dele olhar um esboço e conseguir concluir a partir daquele esboço. Claro que deixando tudo para a última hora, sim, mas cuidando de tudo naquele determinado prazo, né? Exceto algumas questões que o ENTP não trabalha bem, ele tende a concluir o projeto dele naquele prazo, mesmo que ele deixe para a última hora, por aquela necessidade sempre que o ENTP tem de empolgação. Já o INTP, ele tende a ficar tão absorvido por determinadas ideias, né? Tão entrosado ali, tão em estado de fluxo, que ele pode deixar até mesmo o esboço para trás, né? Ele pode chegar a usar melhor que o ENTP, mas ao mesmo tempo ele pode deixar esse esboço completamente de lado e ficar completamente introspectivo ali nas suas ideias. Muito comum, por exemplo, do cientista Albert Einstein, né? Quem já pesquisou um pouco sobre a vida do cientista sabe que ele tinha hábito, por exemplo, de dormir 10 horas por dia e ficar todo o tempo dele focado, né? Ou seja, uma personalidade bem relaxada, mas no sentido de que ele relaxava para se concentrar naqueles projetos dele. Mas, provavelmente, ele devia ter questões ali em torno dos projetos dele que ele não olhava o todo. Ele olhava aquilo que ele estava extremamente concentrado, extremamente em estado de fluxo envolvido com aquilo ali, né? Só para a gente ter uma reflexão aqui. É importante pensar também que esse tipo de personalidade, apesar de ser chamado de arquiteto, está sim diretamente relacionado com a profissão, né? Porque é uma personalidade que, se identificar com a profissão de arquitetura, realmente vai estar no seu ambiente. Por outro lado, não se limita em nada nisso. Nem quer dizer que seja a única personalidade também que vai fazer arquitetura, muito menos isso. Mas é uma personalidade que se encontra assim, só que a questão principal da personalidade arquiteta é que ela vai fazer arquitetura em qualquer situação. Ela pode ser um pintor, pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um engenheiro, pode ser qualquer profissão. E ela vai ter o hábito de melhorar o ambiente. Pode ser, por exemplo, um administrador, né?
arquitetando ali planos e funcionalidades, e a interação com as pessoas que trabalham com eles, sejam funcionários no escalão abaixo, no escalão acima, ele vai estar interligado ali, né, arquitetando as atividades ali para que saiam da melhor forma possível, ou seja, estará sempre tentando melhorar os processos, né, e focando naquilo que é o principal, que é uma característica muito forte do INTP, que é fazer uma varredura geral e se focar naquilo que é mais importante, mas nunca perdendo a sua capacidade de remodelar tudo ao seu redor. O INTP é uma personalidade que vai estar sempre focado também em aprender as coisas profundamente, assim como o INTJ, em algumas situações até superando esse tipo de personalidade, mas existe um ponto positivo e um ponto negativo, que é no fato dele querer aprofundar algumas coisas, mas só se focar em uma, né? Enquanto o INTJ ele está vendo o todo, né, querendo saber cada detalhe do plano, e o INTP ele vai se focar em uma coisa só. Então, às vezes, o INTJ não sai do plano, né, para a ação, e o INTP parte muito para a ação sem ver o plano. Então, é uma questão aí para a gente comparar e ter uma noção de equilíbrio aí dessas duas personalidades que é interessante para as duas, né, tanto para o INTP quanto para o INTJ, pegar uma característica do outro aí para se aperfeiçoar. A característica mais chamativa do INTP, então, é justamente a questão dele se aprofundar demais, né, e ser extremamente focado. Vai sempre bater nessa questão. Ele pega uma coisa e ele é extremamente focado até o final. Só que isso pode trazer uma única questão assim que, apesar de ele se destacar por isso dos outros tipos, ele se destaca para bem e para mal. Isso por quê? Por ele se focar tanto e compreender tantas coisas, querer saber de toda a parte inteligível das coisas, de como funciona tudo, ele é tão motivado em entender os processos que ele pode se bater de frente aí com pessoas que provavelmente não vão estar tão motivadas, né, a saber disso tudo, e aí ele pode ser desgastante para essas pessoas e parecer arrogante. Então é uma coisa que ele tem que se controlar, porque senão ele vai achar que a opinião dele é a única certa e nem todo mundo está tão motivado, interessado a saber o que está por trás de tudo, né? Então, é buscar ali sempre o seu público, buscar pessoas que queiram realmente conversar sobre aquele tema, e hoje em dia, com tanto acesso a redes sociais e tal, é muito mais fácil a gente ir encontrando grupos de pessoas que querem saber tanto daquele assunto quanto a gente. Por fim, essa é definitivamente uma personalidade que gosta de melhorar tudo ao seu redor, e arquitetar é a sua função, não exatamente a sua profissão, mas a sua função em tudo aquilo que você faz. Se gostou do vídeo, gosta desse tipo de tema, dá um like, se inscreve no canal. Se quer algum outro vídeo, algum comentário, falar a respeito de algum outro assunto que envolve MBTI ou outro tipo de teste psicológico, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar fazendo vários vídeos aí, e a sua ideia pode ser uma ideia para o próximo vídeo. A gente está focando nos 16 tipos agora, e quando terminar terão muitos outros assuntos, mas que a gente pode acabar abordando antes aí também, de acordo com o pedido da galera aí. Fechou? Então se inscreve no canal, até o próximo vídeo, até mais!